Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Direto do Front. Nessa série eu entrevisto alunos do AI Espartano com destaque que vão compartilhar aqui com a gente como está o seu dia a dia, como está trabalhar direto do front na assessoria de investimentos. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Pedro Pastre. Pedro Pastre é assessor de investimentos já há algum tempo e ele vai compartilhar aqui conosco como está a carreira e seus insights valiosos da carreira. Pedro, obrigado por participar, seja bem-vindo ao episódio. Opa, obrigado, Bruno. Um prazer aqui participar desse quadro, tá? Eu já assisti algum com os outros espartanos também e, enfim, tinha até vontade de aparecer aqui, confesso que tinha essa vontade. Parabéns, muito merecido, aliás. E já já a gente conta também uma história muito de destaque do Pedro. Mas, Pedro, começa contando para o pessoal quem é você, da onde você fala, né, de que cidade você é. Eu já sei, mas o pessoal ainda não te conhece, por favor. Certo, vamos lá. Bom, eu sou aqui da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, né? Próximo de Ribeirão. Eu tô na assessoria de investimento faz um ano como assessor comercial, né, que a gente fala, assessor ali de relacionamento, mas eu já tenho a Anchor faz um tempinho, eu tirei a Anchor ali no final de 2020, então, em agosto de 2020, para ser mais exato, e aí, mais pro finalzinho do ano, eu entrei em um escritório home office aqui na minha cidade, eles não tinham uma unidade física aqui na minha cidade, eu entrei ali como SDR, que a gente chama, né, que a gente fala. Então, basicamente, eu fazia ligações ali, tentando prospectar clientes dos quais não era eu que fazia a reunião, né? Eu até participava de alguma reunião ou outra, mas a ideia principal ali não era eu fazer a reunião. Então, cara, de primeira experiência, assim, eu vou até ser bem sincero com você, com o pessoal aí, não foi uma experiência tão legal, tão incrível assim, tanto que eu fiquei pouco tempo até nesse escritório, fiquei alguns meses, mesmo porque também depois foi um escritório que acabou mudando de casa, mudando de corretora ali, eles saíram da XP, né, e foram para uma outra corretora, e aí nesse determinado momento eu queria continuar na XP porque, enfim, preferência particular, própria minha, né, gosto bastante do trabalho da XP, e aí depois no ano de 2021, mais pro final do ano ali, a segunda metade, eu entrei no escritório da XP e aí esse é o escritório que eu tô até hoje, né? Logo que eu entrei, eu não fazia a função de assessor comercial também, eu fui mais um pouco ali na parte de back office, mas foi muito importante para mim porque eu já estava, era um escritório com unidade física aqui na minha cidade, né? Então eu estava vendo ali o dia a dia dos assessores mais experientes, via ali o que que eles faziam, o que que eles deixavam de fazer. E, enfim, acho que isso influenciou bastante aí na minha jornada. Acho que foi bem importante. Tá, legal, Pedro. Então, para o pessoal entender melhor, você começou há mais ou menos 2 anos na assessoria, né? E você começou como. Então, você fez uma escadinha. Você começou como SDR, né? SDR é a pessoa que faz as ligações para prospectar, né? Para os assessores de fato, ajuda na prospecção ali dos assessores. Home office, né? Mesmo, que você não achou muito bacana, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas depois você começou como back office dentro de um escritório para, então, evoluir ali para assessor de investimentos, com a sua própria carteira e fazendo a própria prospecção. Foi isso mesmo? Isso aí, Bruno. Essa que foi a trajetória. E por que você acha que foi um começo? Aliás, você acha que foi um começo bacana, sim? Ou você teria começado diretamente como assessor? Eu acho que não tem certo ou errado, mas dá o seu ponto de vista para o pessoal, por favor. Então, Bruno, na minha visão, ter começado ali home office não foi uma experiência tão interessante assim, porque eu não conseguia ver o dia a dia do pessoal, não conseguia ver os assessores ali mais experientes, como que eles faziam. Então, isso acabou pesando bastante nessa decisão ali de sair até do escritório, né? Trocar de escritório. Então, poxa, eu não sabia direito como que eu fazia uma ligação para prospectar um cliente, ou enfim, outras formas de prospectar um cliente. Então, assim, se tem uma recomendação que eu gostaria de dar, assim, que eu posso sugerir para alguém, é que se for começar, dê preferência para um escritório que tenha uma unidade física na sua cidade, né? Ou pelo menos que seja próximo e você consiga estar presente fisicamente no escritório, né?
porque, cara, não tem como, a gente acaba aprendendo muito no dia a dia, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim. Tá. Mas você ainda não era meu aluno ainda, né? Você não estava no Espartano. Quando que Não, você não. entrou? Oi, desculpa. Quando que você entrou no Espartano? No espartano foi no começo do ano passado, então foi ali no começo de 2020. 22. Tá, legal. Não, assim, pelo menos a gente ensina a fazer ligações, Sim. mas eu acho muito importante também. Eu gostei do que você falou. Dê preferência a um escritório presencial, se possível. Uhum. Eu também, eu posso falar assim, eu não falo o que eu acho, eu falo o que eu vejo meus alunos passando todo dia. E normalmente quem está de home office sofre. Claro que tem pessoas que não têm possibilidade, né, Pedro? Às vezes eu tenho alunos que estão ali no interior da Bahia, tem um caso assim de um aluno no interior da Bahia, não tem escritório ali presencial para ele. Por falta de opção, né, ele faz home office. Agora, em cidades que tem, né, qualquer cidade hoje, acho que com mais de 100 mil habitantes, vai ter um escritório presencial, acho que a gente pode dar uma preferência, né, um bom conselho na minha visão. Sim, é. Infelizmente tem alguns casos que não tem muito o que fazer, né? Mas se é o que você falou, é uma preferência. Se tiver a possibilidade, eu acredito ali que, que é melhor. E aí, depois desse período de home, que você, na sua opinião, achou que não ficou tão legal, você entrou como back-office, né? Back-office, explica para a turma o que que é essa função e por que que você acha que ajuda. Isso, é. O back-office, ele ali é o braço direito, vamos dizer assim, do assessor, né? Ele cuida ali mais das questões operacionais. Então, cara, questão de tem algum problema com a conta, até o envio de ordem, esse tipo de coisa, o back-office ali ele vai estar ajudando, né? Não vai acabar, às vezes nem fala diretamente com o cliente, né? Mas auxilia ali em qualquer eventual problema que acontecer. Faz uma ponte ali entre cliente e, enfim, a corretora, caso tenha algum problema. E é bom que vai pegando também um pouco da função operacional, que faz diferença na assessoria depois, né, Pedro? Na hora Sim, de abrir sim. uma conta PJ, na hora de resolver alguns problemas do cliente, acaba demandando bastante do nosso conhecimento operacional também, né? Sim, com certeza. Acho que saber ali como as coisas funcionam, no detalhe acaba ajudando bastante. Pode encurtar alguns caminhos, né? Porque o back-office, eu acho que assim, ele é muito importante, né, no escritório, né? É sempre bom ter. Mas às vezes, se você conseguir resolver uma demanda operacional assim, com mais agilidade por você mesmo, às vezes você está conversando com o cliente e ele relata algum problema, ou enfim, alguma coisa que ele não consiga resolver. Se você conseguir fazer na hora ali, já ajuda bastante. Legal, bacana. E assim, aí entrando já na assessoria, né? Quando você fez essa transição para assessoria de fato, Pedro, o que que te brilhou os olhos nesse mercado? Acho que todo mundo tem um motivo assim para, poxa, eu escolhi a assessoria por causa disso. O que que te trouxe até esse mercado? Entendi. Ah, Bruno, para ser bem sincero, cara, eu sempre gostei muito da parte de finanças, da parte de investimentos, né? Tanto que esse foi o motivo pelo qual eu conheci a profissão e gostei da profissão, né? Então, assim, por mais que sendo back-office eu já estava dentro de um escritório, eu já vivia isso diariamente, né? Mas eu não tinha um contato muito frequente com as pessoas, né? Com os clientes, com os investidores. Então, realmente era na parte comercial, na parte de assessoria que eu ia ter esse contato, e foi isso que me brilhou os olhos ali, que me chamou a atenção. Eu acho que conseguir ajudar as pessoas a investirem melhor o dinheiro delas, né? E também passar um pouco de conhecimento, acho que é muito legal, muito, muito nobre. Boa, legal, legal. Assim, acho que para todo mundo que gosta de finanças, gosta de investimentos, é uma profissão muito legal, né? Tem mais flexibilidade, mais liberdade, uma projeção de carreira, né? Vamos falar assim, bem interessante, que acho que a maioria das empresas não oferece, né? A maioria dos mercados não oferece. Então, também acho que foi muito do que me atraiu. Eu sempre quis, né? Sempre gostei dessa parte de investimentos e para mim foi uma escolha totalmente natural, assim. Bacana. Certo. É, E pode falar.
Não, é que assim, da mesma forma que eu gosto de conversar com os clientes e falar a respeito do que é interessante, pensar no longo prazo, né? Eu acho que essa é uma profissão que a gente consegue, por mais que seja uma profissão relativamente nova, né? Vamos dizer assim, mas é uma profissão também de longo prazo, né? Então, acho legal fazer essa relação ali entre um investimento de longo prazo e a carreira, assim, de longo prazo também. Eu acho bacana isso, tá? Essa projeção da carreira, porque assim, se você parar para pensar, eu penso bem a longo prazo, né? Se a gente pensa no mercado tradicional, por exemplo, vou trabalhar em uma grande empresa. Normalmente, o que a gente vê é que o profissional, quando ele passa ali de uma certa idade, tipo uns 40 anos, 50 anos, as empresas começam a não olhar tanto, né? E para assessoria de investimentos, que é uma profissão meio parecida com médico, com advogado, a gente pode, em tese, trabalhar como assessor de investimentos até igual a Warren Buffett, né? Até os 93 anos, você pode estar crescendo ali sua carteira, não tem que carregar saco de cimento, né? É possível fazer, é muito importante os relacionamentos e o longo prazo, então acho que tem uma projeção muito legal na carreira. Isso sempre me atraiu. Algo que eu posso fazer o resto da vida, né? E não só, sei lá, vou fazer até a empresa me querer e depois eu estou perdido. Não, a gente vai conquistando ali relevância no mercado, autoridade no mercado de investimentos e as coisas vão ficando cada vez melhores. Aí, o que você passou de dificuldade, assim, Pedro, na hora de, pô, beleza, fui SDR, né, ajudei ali os assessores, fui back-office, pô, na hora de captar os próprios clientes, como é que foi? Foi fácil? Foi muito difícil? O que você sentiu, assim? Cara, não foi fácil, tá? E ainda não é fácil, tá? Eu acho que. Não sei se vai chegar um momento que vai ficar fácil, espero que sim. Mas a prospecção realmente é a parte mais difícil ali, né? A gente vê ali que na parte de montagem de carteira não tem muito o que inventar, né? A gente, enfim, recebe ali as recomendações da própria corretora ou de alguma casa de análise que é homologada pela corretora, né? Mas realmente a parte de prospecção é a parte que é mais difícil. E, enfim, eu vejo ali pelo grupo também que é a parte que o pessoal, acho que é um consenso isso entre os assessores, né? Principalmente para os que não têm uma carteira já muito grande, uma carteira formada, essa é a parte que tem uma dificuldade maior, né? Acredito que você deve concordar comigo. Eu acho assim, você falou, espero que fique mais fácil. A questão, eu acredito que a gente sempre vai também subindo a régua, né? Então, por exemplo, no começo, a dificuldade é captar um cliente de 300 mil. Aí, uma hora fica fácil você captar clientes de 300 mil. Só que você não quer mais o cliente de 300 mil, você só quer cliente acima de 1 milhão. Aí, uma hora você encaixa clientes de 1 milhão. Só que aí agora, pô, você quer o cliente private, você quer o cliente ali de 10, 20, para dar realmente uma erguida violenta na sua carreira. Então, fica mais fácil, mas é que a gente vai também, o ser humano tem essa, né? Fica subindo a régua, sempre quer mais, quer ganhar mais, quer crescer mais, e aí são sempre novos desafios. É igual jogar videogame, né, Pedro? O chefão, ele nunca fica mais fácil, ele vai ficando mais difícil. Só que a gente tem que ficar mais forte também para conseguir vencer aquele chefão ali. Acho que é um pouco disso. Vai ficar mais fácil sempre captar clientes do padrão que você capta hoje, mas uma hora você vai querer um cliente muito maior. Acho que é um pouco disso. Não, legal. Acho que é isso E mesmo. E você foi reconhecido ali na nossa comunidade da Espartano por uma captação expressiva que você fez. Compartilha com o pessoal, você captou, mesmo começando aí é, ah, na raça, né, prospectando os próprios clientes, você fez uma captação bem alta para quem está começando, 1 ano de assessoria de fato ali. Como é que foi? Conta essa história aí para o pessoal. Tá, vamos lá. Eu recebi uma indicação, esse prospect veio de uma indicação, tá? Uma pessoa bem próxima minha fez essa indicação, e aí eu convidei essa pessoa para uma palestra nossa que a gente realizou no escritório. Não foi uma palestra que eu fiz, foi uma palestra que o líder da minha equipe que fez a palestra, né? Mas a gente, todos os assessores ali da equipe convidaram para essa palestra. Aí essa pessoa participou da palestra, gostou, e foi legal porque o dia que a gente fez a palestra, a gente fez aqui no escritório. Na verdade, a gente fez numa sala no prédio do escritório, mas não foi no escritório em si, né? Mas quando acabou a palestra, eu convidei esse prospect para conhecer o escritório, né? Para ver ali que a gente é de verdade.
E, enfim, ele entrou ali, conheceu, viu, gostou do espaço, achou interessante, achou legal. E depois de um tempo, ele abriu uma conta, tá? Não foi a conta dessa captação grande, mas, enfim, já foi uma conta relevante ali para mim. É uma conta PJ, né? Abriu essa conta e foi legal também porque a gente fez um bom trabalho ali nessa conta e tenho certeza que isso influenciou para ele abrir essa conta maior depois, né? Então, ele gostou dessa experiência, passou um tempo e a gente conversou um pouquinho a respeito da conta PF, né? Que a gente tinha aberto a PJ. Ah, pera aí. Vamos recapitular, pessoal. Claro. Então, foi uma indicação, né? Começou com uma indicação, que é Isso. realmente uma forma muito poderosa ali da gente trabalhar esses clientes, né? Foi uma Uhum. indicação de um cliente já ou de um conhecido seu? Não, foi de um conhecido, foi de um Tá. familiar, na verdade. Isso é legal, né? Porque às vezes a gente pensa que, poxa, eu tenho necessariamente que ter clientes para receber indicação. Não. Às vezes um familiar, um primo, um amigo. Eu já tive, por exemplo, amigos que me indicaram o chefe. Né? Às vezes você não tem um relacionamento que tem potencial, mas todo mundo tem um chefe, por exemplo, né? Seus amigos vão ter patrões, sei lá. E aí Uhum. você pega uma indicação dessa e faz a diferença. Então começou na indicação, e aí da Sim. indicação você convidou para uma palestra que o seu escritório fez, né? E ele participou e é bom isso da palestra quando a gente faz no próprio escritório ou no prédio, né? Porque sempre rola essa coisa da pessoa ir lá e já tomar um café, né, Pedro? Sim, sim. Foi bem legal. Aí a gente abriu a conta PJ, né? E Abriu a conta da empresa primeiro, né? Normalmente o caminho normalmente o contrário, né? contrário, né? Abriu da empresa e aí com um bom trabalho com a empresa conseguiu a PF que é maior, né? A PF é pessoa física, né? Para quem não está habituado. Então, pô, foi bom que foram duas contas então, né? Sim, sim. Mas foi um caso até engraçado, porque a pessoa ela comentou comigo que não costuma retirar ali patrimônio da empresa, né? Costuma deixar tudo no caixa da empresa, mas essa é uma PJ que a pessoa tem, né? Ela tinha participação em uma outra PJ também, e aí essa PJ foi vendida, essa empresa foi vendida, e aí esse recurso que entrou foi proveniente da venda da participação nessa empresa, né? Aí eu até fiquei surpreso porque a gente não tinha conversado certinho de valores, né? Eu falei qual que era o mínimo que eu atendia, né? A partir de quanto que eu trabalhava. E qual que E é o aí, mínimo? Qual que é o mínimo que você atendia ou atende hoje? então, Bruno, eu gosto de trabalhar com 300 mil, tá? É, Ah, por quê? olha, 300 mil como que eu posso dizer? Eu acho que é um valor interessante ali para conseguir montar uma carteira legal, tá? Normalmente, assim, não significa que eu gosto de falar que é o mínimo, mas para algumas pessoas que eu vejo que tem um potencial maior, assim, ou que, enfim, que não tem o recurso disponível no momento, mas que possa ter assim, num certo prazo, eu trabalho com contas menores também, não é um fator limitante, mas 300 mil é um valor, é, como que eu posso dizer? Expressivo, né? Acho E que foi meio que um consenso de mercado, né? É um consenso é, de mercado, não sei por quê. Ah, eu não sei, sei certinho. aliás, porque antes, investidor qualificado era a partir de 300 mil. Então, foi feita uma régua, né? Porque tem uma Ah, sim. conta lá que tinha um número de investidores que a partir de 300 mil tem um número menos relevante de investidores, alguma coisa assim. Então, o mercado meio que selecionou também, né? Até 300 mil é Entendi. varejo, de 300 mil a 10 milhões é alta renda e acima de 10 é private, né? Alguma coisa assim. Então, Aham. faz total sentido. Acho que eu também comecei com 300 mil, acho que quase todo mundo começa, né? Confesso que eu não sabia exatamente o porquê desse motivo, tá? Mas sempre me falaram, assim, que 300 mil já é um valor interessante, assim, para trabalhar, né? Então, enfim, fiquei com isso na cabeça e foi o que eu passei para esse cliente. E, enfim, imaginei que seria o valor próximo a isso, né? Mas depois ele me falou que era maior, né? E aí soube que era mais de 3 milhões. E, cara, foi muito legal, fiquei muito, muito feliz, muito contente. Foi um cliente muito relevante, assim, para o total da minha carteira, né? É uma porcentagem ali legal da minha carteira. E, cara, foi muito legal. É, tivemos até um pequeno problema, porque
o cliente ia receber esse recurso de quem fez a compra da empresa que comprou a empresa dele, né? E eu falei para ele que não ia dar certo de receber na conta investimentos esse recurso de outra titularidade, né? Mas aí a gente correu ali com a conta digital, deu tudo certo. E, enfim, que bom que deu certo. É, é que para o pessoal que está começando, né, a conta investimentos ela não recebe TED de mesma titularidade, né, Pedro? Então a gente tem que transferir para a conta digital, pelo menos na XP é assim. Transfere para a conta bancária, né, que é digital, e da bancária tem que fazer uma TED para a conta investimentos. É meio chato, né? Os clientes reclamam um Sim. pouco disso. Foi... E, Ele ficou até assustado, porque eu falei que iria ter que receber de uma outra conta para depois passar para a XP. E, enfim, eu corri atrás disso depois, porque a conta já estava aberta, né? Mas não estava ativada, nunca tinha feito uma movimentação. Então, a gente achou que nem ia ser possível ativar a conta digital, né? Para receber. Mas no fim, deu tudo certo. e a sua experiência de back-office deve ter contado positivamente aí, Pedro. Sim, sim. Porque Foi. essas questões, às vezes as pessoas acham que é só prospecção. Mas, é claro, eu acho que é o mais difícil de longe. Mas também, se a gente não aprende esses nuances de, poxa, não dá para transferir de outra titularidade para conta de investimentos, tem que transferir para conta bancária e depois fazer uma TED, às vezes a gente perde um cliente importante por causa disso, né? Sim, com certeza. Foi. E Pedrão, deixa eu te perguntar. O Pedro, lá de 2020, quando tirou o Ancor, você imaginava, assim, você acreditava que você teria um cliente de 3 milhões? Olha, Bruno, não acreditava, tá? Para ser bem sincero, quando eu comecei ligando para as pessoas, convidando para, enfim, fazer uma reunião que nem era comigo, é, eu nem imaginava esses valores, tá? Para ser bem sincero ali, eu nem sabia muito bem como que funcionava a profissão, vou ser bem sincero aqui com você, bem transparente. Eu achei que, enfim, ia abrir várias contas ali de valores de 30, 40, 50, 100 mil reais, e com isso daria para trabalhar normalmente, né? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo ali como que as coisas funcionavam, né? Acho que isso é muito importante para os assessores, principalmente para quem está começando, né? Entender como que o jogo funciona, entender como que a gente gera receita, né? Da onde que, enfim, como que trabalha ali, né? Como que funcionam os produtos, como que funciona os ativos. Eu acho que isso é muito importante na hora de montar a carteira desse cliente. É claro que, assim, eu sempre sou bastante ético, né? Eu gosto de sempre trabalhar com o que o cliente quer e não com o que eu quero. Então, assim, a gente montou essa carteira desse valor alto, mas foi tudo da forma que o cliente queria. Eu não induzi ele a nenhum ativo, nenhum investimento ali que não ia ser interessante para ele. Mas é legal saber como que as coisas funcionam, né? Que eu acho que isso eu vejo um pouco no dia a dia, o pessoal mais novo, assim, que acaba entrando, por mais que eu seja novo também, tem o pessoal que acaba entrando depois de mim, que são mais novos do que eu, e fica um pouco perdido no começo, não sabe certinho como que as coisas funcionam, e inclusive essa é uma coisa muito, muito interessante, muito legal ali que tem no AI Espartano, que ensina certinho, mostra certinho como que funciona, né? Acho que isso é bem legal. Porque quando a gente para e pensa em 3 milhões, é meio apavorante, né, Pedro? Eu, pelo menos assim, quando eu comecei também, ainda pô, de uma realidade ali que não conhecia ninguém com grana, minha família não tinha grana, né? Que só tinha ali financiamento de carro. Fala assim, poxa, você vai atender um cliente de 3, 10, 50 milhões de reais. Parece uma coisa sei lá, jogador de futebol e, e multibilionário, né? Não sei, é muito apavorante. Pelo menos eu ficava com essa sensação. E ninguém me perguntou se eu acreditava lá no começo, mas se me perguntasse, eu ia falar, não, acho que não é possível. E eu aprendi que, assim, dois erros, né, que os assessores começando cometem, né, Pedro? Primeiro, eu acho que é criada uma expectativa que algumas centenas de mil reais dá muito mais dinheiro do que realmente dá. Então, assim, acho que o assessor acha que, pô, um cliente de 1 milhão eu vou ganhar uma grana absurda. Eu vejo muito esse erro também, né? E a segunda é achar que é muito impossível captar um cliente desse. Então, não dá tanto quanto parece, mas também não é tão difícil quanto parece, né?
A gente vê ali várias pessoas que estão relativamente no começo, você não está, né? Você está ali num tempo bom de assessoria, já tem experiência, mas a gente vê vários casos assim, de pessoas já com vários clientes acima de 1 milhão, né? É super comum. Então, assim, é possível, é o mercado. É porque o cliente, ele já investe lá no banco muitas das vezes. Aliás, no seu caso, não, né? No seu caso, foi um dinheiro novo, totalmente novo, né? De uma venda, né? Sim, Seu caso é uma sim, exceção, né? Mas normalmente esse cliente já, você deve ter muitos outros clientes nesse caso, que ele já tem o dinheiro no banco, já tem um gerente lá, e o gerente lá, às vezes, é menos qualificado que nós, né, Pedro? E aí é só sim. eu mostrar que a gente tem vantagens aqui e trazer a pessoa para investir melhor. Você concorda? Concordo, Bruno, concordo, acho que é isso aí mesmo. Falando em questão de valores, assim, que você comentou, realmente, quando a gente começa ali, quando está no começo, a gente não pensa que vai atender clientes desse tamanho, né, desse patamar. Imagina, assim, a gente pensa que nem existem tantas pessoas que têm um recurso desse volume, né? Imagina ali que a galera não tem tanto patrimônio, mas conforme o tempo vai passando, você vai conversando com pessoas que têm um patrimônio maior e, assim, as coisas são muito, muito naturais, né? A forma de conversar com um cliente de 3 milhões ou de um cliente de 300 mil, eu acho que é muito, muito parecida, praticamente a mesma coisa. E em relação de atendimento, também não vejo grandes diferenças. Eu acho que as pessoas têm a ideia de quanto mais recurso a pessoa tem, mais difícil é de atender, né? E eu acho que isso não é uma verdade. Eu acho que muitas vezes até o inverso acaba acontecendo. As pessoas que têm um patrimônio um pouco menor acabam demandando um pouco mais ali, né? Exigindo um pouco mais. Cara, total, total. Falaram isso para mim esses dias, né? Eu concordo com você, eu não concordei com esse caso. A pessoa falou assim que, pô, um cliente, sei lá, acima de 1 milhão é muito diferente de um cliente de 300 mil, 500 mil. Para mim, pelo menos meus clientes, eu não via quase nenhuma diferença. Mesmo clientes de algumas dezenas de milhões, assim, eu via muita diferença, sabe no que, Pedro? No perfil da pessoa, não sei se você percebe isso. Por exemplo, às vezes um cliente herdeiro, que ele herdou uma grande quantidade de dinheiro, eu sentia que ele era um pouquinho diferente daquele cara que construiu. Não sei, ele é aquela pessoa, às vezes, mais acostumada com a grana, né? Que tem um perfil diferente mesmo. Mas uma pessoa que construiu, que tem 10 milhões, e outra que construiu que tem 500, pelo menos eu tratava igual tratava igual assim. O bate-papo era basicamente o mesmo e dava certo igual. E também quem tem 10 milhões, 1 milhão, 5 milhões, sei lá, tem na média um conhecimento até maior de investimentos, né? É relativamente mais fácil de trabalhar. Sim, sim. Realmente isso acontece bastante. O pessoal que tem ali um pouco mais de recursos costuma conhecer um pouco mais de mercado, né? E assim, não que isso seja um ponto positivo, um ponto negativo, mas que fica mais fácil ali na hora de explicar como que as coisas funcionam. Às vezes tem um investimento diferente que ela não conhece, mas por já conhecer outros, né, por já saber um pouquinho ali de mercado, fica mais fácil da pessoa entender. Eu acho que às vezes a pessoa que está começando, ela às vezes nunca teve um assessor na vida, né? Ela nunca teve uma pessoa para ajudar, ela nunca investiu em uma ação, ela nunca investiu em fundo imobiliário. Então, quando a gente fala com ela, tudo é novo. Fica aquela impressão assim de, cara, tá explicando um mundo totalmente novo para ela. Então, eu sentia que demandava até um pouco mais as pessoas de menor valor. E eu queria trabalhar até uma questãozinha que você falou, Pedro, é louco isso, né? Eu também não achava que tinham tantas pessoas com dinheiro. Aí que você se sente pobre, né? Quando você começa a ver assim, cara, as pessoas realmente têm grana, né? Tem pessoas que, não sei se você tem clientes assim também, mas eu tinha clientes que, pô, não pareciam, mas eles tinham lá alguns milhões do banco. Vou falar dois casos, vai. Eu tinha um cliente que ele tinha dois automóveis, eu já vi ele. Um Uno velho, com a parte de cima tudo queimada, e uma motinha que eu nem sei, essas Yamaha assim antigas, sabe? Com o banco tudo estourado. Pô, então ele chegava sempre no escritório, até a primeira vez que ele foi lá, eu confesso que eu dei uma julgada, né? Eu fiquei um pouco, caramba, né? Não é a média isso, né? Uma motinha dele Sim, com a motinha assim, uma calça também mais velha, né? Mais simples. Pô, 2 milhões no banco ali, né? O cara totalmente instruído.
tem pessoas que não aparentam, mas tem bastante grana, né, Pedro? Você sente isso também? Sim, sinto. Eu acho que, não sei, tenho a sensação que a partir de um determinado ponto ali a pessoa quer esconder as coisas e não mostrar as coisas, né? Então, eu acho que isso realmente acontece. Acho que tem muito isso de querer esconder também, né? De querer não mostrar para ninguém. Pô, bacana. E o que que você espera, assim, Pedro? Você está agora já com um ano, né, de assessoria ali de fato, já progredindo bem na carreira. Quais são os seus próximos objetivos? O que que você visa? Né? Qual que é a meta do Pedro nos próximos 12 meses, assim? Certo. Bom, Bruno, eu acho que não tem muito para onde fugir dentro da nossa profissão, né? Então, assim, meu objetivo é aumentar ali o tamanho da carteira, né? Eu quero atender cada vez clientes maiores e também, mas também não quero atender muitos clientes, ficar com muitos clientes, que eu acho que aí eu não consigo entregar um trabalho de qualidade para todo mundo, né? Então, assim, eventualmente, alguns clientes eu posso passar para um assessor que, enfim, começou antes de mim, ou enfim, está com uma carteira menor do que a minha, gostaria de receber esse tipo de cliente, né? É, e, cara, eu gosto bastante de eventos, eu acho que é uma forma muito, muito legal de captação, inclusive essa captação grande veio através de um evento, né? Eu gosto bastante de ver ali o que o pessoal tá falando no grupo do Espartano, né, em relação às palestras. Eu não sou muito ativo no grupo, não sou de mandar muita mensagem, de falar muita coisa, mas eu tô sempre ali vendo o que o pessoal tá fazendo, o que eles estão trabalhando, e, enfim, sempre vendo quando alguém tem um insight legal, quando alguém tem uma ideia legal. Acho que é uma forma interessante de trabalhar. Acho que esse é o caminho, para ser bem sincero. O Pedro lá na nossa comunidade, ele fala pouco, mas quando ele fala, ele traz alguma coisa bacana, um evento legal, uma captação boa, fala pouco, mas é efetivo. Muito boa a sua participação lá, Pedrão, precisa participar mais. Mas, Pedro, você tinha falado sobre, legal que você já está nesse momento, né, de passar, às vezes, alguns clientes ali para um assessor mais começando, para o pessoal que tem um pessoal que está começando que não entende o que é isso, mas assim, nossa profissão, né, Pedro, acho que você vai concordar comigo, ela, ela tem uma limitação de atendimento. A gente não consegue atender, vamos dar um exemplo brusco aqui, 1.000 clientes de uma maneira legal. Quando a gente bate ali uns 100, quantos clientes você tem? Hoje eu tenho 110. 110. Quando bate uns 110, assim, eu já cheguei a ter 160 clientes, você começa até a, às vezes, esquecer, né, quem é um cliente ou outro, você começa a esquecer o nome. Já aconteceu o caso, assim, quando eu tinha mais clientes, de um cliente aparecer, tá na minha frente, eu não sabia, não lembrar que ele é meu cliente. Então, acho que a gente tem uma limitação natural, né, de número de pessoas a atender. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente precisa passar clientes para um outro profissional, né, para ter para oxigenar a nossa base. Eu vejo muitos assessores. É importante até, Pedro, que você faça isso, é legal que você está com essa visão, porque eu acho assim, eu chamo de platô do assessor de investimentos, né? Quando o assessor ele não passa clientes, ele começa a ficar só atendendo, sem tempo de prospectar novos clientes. E aí ele não consegue crescer a base dele, porque ele não tem tempo de prospectar. Então, você que está chegando nessa fase aí, tem que tomar a coragem, né, de passar os clientes e fazer novas prospecções. É mais ou menos por aí que você está pensando? Sim, sim, essa que é a ideia. Eu vejo que os assessores são um pouco relutantes ali para passar clientes, né? Assim, eu ainda não tive essa experiência de passar clientes, mas eu já recebi clientes de outros assessores, né? Então, eu vejo que os assessores têm um pouco de medo ali de passar o cliente para um assessor mais novo e a pessoa, o cliente, não tem uma experiência muito legal ali com o novo assessor, né? Mas eu acho que isso é um processo natural que, enfim, acontece. Assim, não de ter uma experiência ruim, mas de passar clientes para outros assessores, né? Às vezes nem é questão de tamanho de cliente, mas, enfim, às vezes não bate muito bem ali as ideias do cliente com o assessor, né? E aí eu acho que faz sentido ter essa transferência, vamos dizer assim. O que eu posso falar assim de experiência é o seguinte: eu passava muito clientes, eu tomava coragem, sabe? Meio que pular na piscina gelada. No primeiro momento é um pouco aterrorizador, depois a gente acostuma. Mas pela minha contabilidade, eu passei aqui assim mais ou menos uns 40 milhões em clientes e dói, porque você fica sempre fazendo a conta.
Pô, a primeira vez que eu passei 11 milhões. E eu não tinha uma base tão grande assim. Eu tinha, sei lá, uma base de 30 e pouquinhos e passei 11. Então Caramba. você cai, né? Você fica assim, poxa, tô com menos, às vezes, de um outro assessor, né? A gente fica se comparando com os outros. Só que aquilo me liberou tempo e energia para prospectar novos clientes. Então eu cresci muito rápido depois disso. Então eu acostumei, como foi muito boa a primeira. Aliás, as primeiras vezes que eu passei não foi bom, porque eu tive alguns problemas assim de. O escritório estava começando também, né? A gente tá, né? Eu também não era tão maduro. E aí eu passei, e aí tipo, ficou com o assessor desistiu 2, 3 meses depois. Aí a base voltou para mim. Então eu fiquei meio que passando e voltando uma base um tempinho. Mas depois que deu certo e tudo mais, eu senti que, cara, aquilo foi a única coisa que me possibilitou prospectar mais, crescer mais e atender melhor os clientes maiores que eu tinha. Porque eu, por exemplo, Pedrão, eu comecei a ter um problema de... Eu tinha tanto cliente, né, quando eu tinha 160 clientes, que eu ficava, às vezes, atendendo clientes pequenos, e o cliente grande, eu perdi o cliente grande, ou ele ficava insatisfeito comigo, porque eu não atendia ele, porque eu estava focadão ali naquele cliente pequeno que me demandava muito. Então é um negócio que dói, né? Qualquer milhãozinho para quem está começando aí dói passar, você fica lembrando ali, podia estar maior, podia estar maior. Mas eu acho que se eu não tivesse passado, eu não teria progredido tanto assim em vários aspectos, sabe? E então, assim, se eu posso dar uma dica tanto para você quanto para todos que estão assistindo, passe clientes, trava ali nos 100 clientes mais ou menos, e entrou um, sai um, entrou um, sai um, entrou um, sai um, porque isso vai possibilitar também que você não fique travado, que você cresça. Entendi. Acho que é uma linha de raciocínio interessante. Ainda não fiz não passei clientes, né? Mas acho que pode ser que faça sentido, sim. Faz sim, vai com tudo que vai valer a pena. E, poxa, Pedro, história muito bacana, muito interessante. E eu tenho certeza, galera, vamos comentar aqui o que vocês estão achando, vamos agradecer, né? Parabenizar o Pedro pela história. E, assim, queria uma dica para a turma. Pô, o que você falaria para o Pedro que estava começando lá, hoje com o que você sabe, para você ter crescido 2 vezes mais rápido? O que você falaria? Uma dica assim, Pedro, você volta lá no tempo e fala, Pedro, faz isso que você vai crescer mais rápido. Olha, a dica que eu daria é para fazer eventos mesmo, fazer uma palestra, um evento, enfim. Eu acho que isso é muito, muito importante porque passa que você sabe do que você está falando, né? Que você, enfim, conhece sobre o assunto, você consegue mostrar um pouco ali que você é autoridade, né? E, enfim, é o que você fala, é muito mais fácil convidar a pessoa para vir num evento, enfim, um café da manhã, um jantar, coisa do tipo, do que para a pessoa sentar e conversar com você ali, bater um papo, tomar um café. Então, eu acho que o que fica aí mais importante para mim é para realmente fazer palestras e eventos. O pessoal vai achar que eu combinei, que eu pedi para É, você falar, hein, Pedrão? Mas, para mim também, eu tô 100% de acordo, você sabe disso, porque na minha carreira, o que mudou foi eu ter fritado ali nas palestras e eventos. Então, se eu não tivesse feito, eu acho que não teria dado certo, não. Legal, que bom que você acredita nisso aí também, que está dando resultado. é isso. Eu acho que, assim, às vezes o evento ele demora um pouco para o resultado vir, né? Então, o último evento que eu fiz faz um tempo até, queria fazer com uma regularidade um pouco maior, mas eu fiz mais ou menos na metade do mês passado, na verdade do outro agora, né? Que a gente, enfim, entrou no mês novo, então, no mês de abril. E foi um casal lá, foi bem interessante, o pessoal gostou bastante do evento, a gente conversou bastante, mas ainda não deu certo, mas eu acredito que aí, né, nos próximos meses aí possa virar alguma coisa, né? Então, assim, pode ser que o resultado não venha de imediato, no dia seguinte, ou enfim, na semana seguinte, mas eu acho que em algum momento aí vai vir, vai dar tudo certo. O Pedro, a gente percebe que já é um assessor experiente, né? Porque ele já entendeu que o resultado não é imediato, né? Que o tempo passa. Podem ver que ele falou assim: eu espero que daqui mais para frente, ele nem deu uma data, mas ele falou mais para frente vai virar. A gente na assessoria a gente passa muito por isso. Faz uma reunião, não dá certo agora, mas você fica na cabeça, vai virar daqui a pouco. E as pessoas precisam de um tempinho, né, até confiar na gente, né, Pedro?
a gente liga uma vez, duas, três, faz uma reunião, duas, três, e aí a pessoa investe. Eu acho que é um pouco de medo também na hora de fazer. Ah, sim, eu acho que é isso mesmo. O pessoal acaba tendo bastante medo, porque, enfim, eventualmente sai aí na mídia algum golpe, alguma pirâmide, alguma coisa grande, assim, que acontece com alguém até que famoso, né? Então o pessoal acaba ficando com um pouco de medo. Mas eu acho que com o tempo e trazendo uma informação ali de qualidade, eu acho que isso vai se quebrando. Pessoal, esse foi o episódio do Direto do Front com nosso querido Pedro Pastre, que contou a história dele aqui, deu vários insights para todos vocês. Então, vamos comentar aqui e agradecer o Pedro. Quem quiser, vou tomar a liberdade aqui de passar seu Instagram, hein? Quem quiser, procura ele lá. É Pedro Pastre. Aí, acertei de cabeça? Isso, é isso mesmo. Ah, acertei. Pedro Pastre aí, chama lá o Pedro, pede umas dicas para ele aí também. Pedro, muito obrigado, viu? Parabéns, parabéns por essa evolução. Estou acompanhando sua evolução já há mais de um ano. E a gente viu um. Ontem a gente viu um. Ontem, do dia que a gente está gravando, a gente viu um reconhecimento para você, não deu tempo de chegar ainda, pelo jeito. Mas depois você abre aí uma lembrancinha aqui de reconhecimento para você. Você merece, e, cara. Vai ser um grande assessor de investimentos, já é, né? E vai ser ainda maior, com toda certeza, em breve. Pô, que legal, Obrigado. Bruno. Fico muito feliz aí pelo reconhecimento. Bom, você passou meu Instagram aí pro pessoal, o LinkedIn também, procurar meu nome ali, você vai achar. Se alguém quiser mandar uma mensagem, quiser conversar um pouco, quem já for assessor, quem não for assessor, quem tem interesse em ser assessor, estou aqui disponível para conversar aí com o pessoal. Valeu, Pedro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço aí.